Ele afirma que a fonte de inspiração para os projetos do seu escritório são os próprios clientes. Em funcionamento há mais de 20 anos, o escritório dele se habituou a projetar prédios corporativos para construtoras como Elbort e Next, além de salas VIPs para companhias aéreas, lojas de grifes e casas em condomínios incensados. No Se Meu Inconsciente Falasse de hoje, Olegário de Sá. Esse episódio é um oferecimento da LZ Studio. Mais do que uma loja de móveis de design, ela se preocupa em entregar encantamento, experiências e memórias para os clientes. Com o DNA carioca, a LZ Studio oferece produtos assinados por designers e marcas que dispensam apresentação, como Estúdio Bola, Humberto Mata, Giacomo Tomasi e Cristiana Bertolucci. Com diversas lojas no Rio de Janeiro, a LZ conta com centro de distribuição próprio, estofaria exclusiva, pronta entrega e centro de manutenção. São diferenciais que se somam à customização de produtos e à exclusividade na representação de marcas renomadas. O braço corporativo da LZ Studio decora mensalmente cerca de 30 empreendimentos, de edifícios residenciais de grandes incorporadoras até restaurantes, shoppings e hospitais. Outro braço é a LZ Mini, que vende móveis e itens de decoração para quartos de crianças. Neste ano, o braço corporativo da LZ, a LZ Studio, ganhou um escritório em São Paulo, nos Jardins, palco deste episódio de Se Meu Inconsciente Falasse. Queria que você me descrevesse qual foi a casa onde você nasceu. Você tem essa memória viva? Como é que é essa memória? Eu nasci em Taubaté, e é legal porque eu nasci numa casa que foi projetada por um professor meu de arquitetura. Então eu já nasci numa casa super transada, era a casa que tinha formas orgânicas já, era um arquiteto super bacana, Manuel Carlos de Carvalho, ele é vivo até hoje, e foi meu professor na sequência. Então, acho que assim, ali começou o meu gosto pela arquitetura. Eu já notava, sabe, sancas, entrâncias, reentrâncias, volumes, desde criança. Você foi descobrir que era esse arquiteto só quando você foi fazer faculdade? Como é que foi? Não, ele projetou minha casa, e depois eu fui fazer a faculdade e tive a sorte de tê-lo como meu professor. Mas você já sabia, quando você ficou sabendo, esse arquiteto é... Eu já sabia, ele acabou virando amigo da família. Entendi, tinha uma relação pessoal. E aí até quando eu fui fazer arquitetura, ele me aconselhou caminhos e tal. Mas então, desde criança eu já morava numa casa que a forma, a função, a estética era muito forte, muito aparente. Então foi legal isso, acho que já ajudou a me influenciar. Você lembra de você convivendo com essa casa? Gozado, falando agora, né? Gozado como a gente vai conversando e vai puxando a memória. Tem detalhes arquitetônicos da casa que são importantes para mim visualmente até hoje, e eu acho que acabaram influenciando um pouco no meu trabalho, como as formas orgânicas. Essa casa ela tinha uma parede curva, e assim, Taubaté, uma cidade antiga, era tudo muito mais dentro dos quadrados mais retos, e essa casa ela era um acontecimento na cidade. Acho que já me influenciou um pouquinho. Seus pais tinham interesse também por isso, né? Para escolher uma casa Sim, um pouco mais arrojada. Mas é interessante, meu pai é advogado, meu pai é vivo ainda, meu pai tem 94 anos e a minha mãe 84. E moram ainda em Taubaté. Mas meu pai tinha um escritório de advocacia. E aí eu queria fazer arquitetura, e a minha família era contra. Meu pai falava, poxa, não vai fazer arquitetura, não vai ter campo de trabalho. Então sempre teve essa preocupação, apesar de eles gostarem de estética. E aí eu acabei influenciado pelo meu pai fazendo faculdade de Direito. Aí então eu fiz a faculdade de Direito, e um ano depois que eu entrei no Direito, eu entrei na Arquitetura. Então eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, uma Arquitetura de dia e Direito à noite, para atender essa vontade da família. Mas aí no final, quando eu me formei, eu nem tirei a OAB. Eu sou bacharel em Direito, mas eu gostava tanto de Arquitetura que eu já segui. Aí já vim para São Paulo, comecei a trabalhar e cá estou. E Direito nem chegou a trabalhar nada? Não, nem tirei a OAB, porque ficou muito claro para mim que o meu lance era a arquitetura. Você entregou o diploma para o seu pai e falou, agora eu vou fazer arquitetura. Missão cumprida e fui seguir arquitetura. Vim para São Paulo e foi legal porque foi interessante. Eu tinha morado nos Estados Unidos antes da faculdade, então eu falava inglês, tinha o Direito e tinha arquitetura. E aí, no dia seguinte da minha formatura, eu vi um anúncio no jornal
o Citibank estava contratando um arquiteto que falasse inglês. E por causa da minha formação em Direito, eles me contrataram. Quer dizer, então, você vê que tudo vale a pena. Tudo você acha que, né, não tem muita... Por que isso? Por que eu fiz aquilo? Mas, no final, tudo se soma. Então, eu não usei o Direito, mas o Direito me ajudou a conseguir um emprego muito legal na sequência da formatura. Por que o diploma de Direito ajudou? Eles queriam uma coisa, uma formação extra? Eles queriam um entendimento da estrutura do banco para criar os espaços físicos novos que estavam vindo para o Brasil. Eles tinham acabado de chegar no Brasil. Então eles queriam uma coisa, uma cabeça mais ampla, no sentido de entendimento do processo todo, não só dos espaços. E foi legal. E eu acho que ajudou mesmo. Acho que me ajuda a pensar, me ajuda a entender coisas, sabe? E, embora eu acho que a faculdade mais importante seria psicologia. Acho que a psicologia é mais importante para o arquiteto hoje do que o direito. Um advogado barra arquiteto nunca tive problema de isso, calote. Não, isso é uma coisa legal. Você sabe que a gente nunca tem, acho que é difícil o arquiteto ter esse problema com o cliente, porque quando a gente é contratado, você fica com o cliente durante um ano, né? O projeto é um processo muito longo, né? Entre o processo de criar um projeto e a execução, né? A construção do projeto, demora um ano e meio. Então você fica amigo do cliente, invariavelmente o cliente fica muito próximo de você. Então acho que nunca precisei da expertise de advocacia para a nossa área, nesse sentido. E qual que é a memória mais antiga que você tem da infância? Tem uma história que a minha mãe fala que eu consigo lembrar, que a gente tinha casa em Ubatuba, Taubaté, Ubatuba, né? E a gente passava por São Luís do Paraitinga, não sei se você conhece, sim. É lindo lá. E eu lembro muito que a gente passava na estrada e eu enxergava o ponto mais alto, que era a cúpula da igreja de São Luís. E eu sempre comentava isso, mãe, tá chegando, tá chegando. Então era importante para mim essa referência. É uma referência afetuosa, assim, eu, minha mãe, meu pai dirigindo, e a gente ficava esperando esse momento. Ali a gente estava no meio do caminho. Gozado, né? Como tem coisas que tocam a gente, né? Isso é uma coisa bacana. E o mais legal é que está lá até hoje. Então, é bacana. E como é que você descreve a família que você nasceu? Lá, pro cenário de Taubaté, é uma família bastante atuante. Meu pai era advogado, tinha um escritório, né, no interior, conhecia todo mundo e teve uma atuação assim, profissional bastante proeminente. E a minha mãe também. A minha mãe foi pró-reitora da universidade, ela foi diretora do hospital durante vários mandatos. Então, assim, acho que eu nasci numa família que eles estavam sempre em evidência. E eu sempre admirei isso, mas interessante, eu acho que como a roda roda. Eu sou o oposto disso, eu sou avesso à exposição. Então, eles são uma família que gostavam e gostam disso, e eu sempre estou mais dentro da concha, assim. Eu gosto mais do low profile. Mas é uma família bacana, muito amor envolvido, estamos juntos até hoje. Eu vou quase todo fim de semana para lá cuidar dos meus velhinhos. Então hoje inverteu, hoje eu é que sou o cuidador deles, né? E eles aceitam, e é muito legal isso. Mas você acha que essa sua maneira mais contida de fugir um pouco dos holofotes tem a ver um pouco com a forma como eles lidavam com essa exposição, de ter uma atuação até mais política, assim, de certa forma, na cidade? Eu tenho uma impressão que os filhos agem de forma diferente dos pais. Essa é uma sensação que eu tenho. Talvez essa é a minha experiência. Eu sou assim, eu não sei porquê, mas eu sou muito dentro da caixinha. Eles tinham uma exposição grande, né? Então eu acredito nisso. Acho que você vê e você fala, mas eu acho interessante isso, como eu sou diferente deles, nesse sentido. Como eu gosto de ser mais low profile, digamos assim. E você vê características deles em você? Vejo. De ser guerreiro, de ter bastante resiliência. Eu acho que a nossa profissão é isso, é resiliência. Você apresenta um projeto e você tem que entender muito o seu cliente,
e se colocar no lugar dele, né? Você ter muita empatia, né? Acho que a empatia, quando o arquiteto projeta, é a palavra-chave, porque eu estou projetando muito para quem vai utilizar o espaço. Então você tem que conhecer muito, e às vezes você quer colocar como você vai usar, mas não é. Você tem que ter essa resiliência para projetar para ele. Isso eu tenho, acho que eu busquei dos meus pais. Perseverança, é isso. E quando o cliente, assim, não gosta do que você fez, assim, como é que você reage? Eu acho que o arquiteto, ele é um artista, ele tem que usar toda a percepção dele de espaço, de conhecimento para projetar, mas o ponto mais importante é entender o cliente. Então, acho que a gente tem que estar preparado para o não, acho que a gente tem que segurar o ego, acho que todo arquiteto tem o ego um pouco importante para ele, mas a gente tem que dominar isso e entender que nós somos um instrumento na mão do cliente. Eu me coloco muito como um instrumento na mão do cliente. Então, eu exerço a minha arte, mas eu tenho a consciência que isso é pro outro, é para a pessoa que vai morar. E assim, eu falo muito que a grande beleza da nossa profissão, que eu acho que poucas profissões têm isso, pouquíssimas, que é mágico, é que você conversa com o cliente, aí você absorve o que ele quer, entende ele de fato, depois você desenha aquilo, apresenta aquele desenho, eu desenho à mão ainda, sou dinossáurico, eu desenho à mão plantas e perspectivas e depois eu passo para o pessoal, para os meus grandes arquitetos desenharem isso de fato no computador, mas depois você desenha, você começa, apresenta para o cliente, ele aprova e passa um tempo, você está dentro daquele espaço que você imaginou, almoçando ou jantando ou numa festa de inauguração, olhando tudo aquilo que você um dia imaginou. Isso é raríssimo. Qual profissão você tem isso, né? Uhum. Isso é muito legal, é incrível. Claro, como diz Juca Chaves, a gente quer ganhar o dinheiro, né? O Juca Chaves, ele brincava que ele queria o dinheiro para encher o tanque da Mercedes. É um meme antigo do Juca Chaves. Ou seja, a parte monetária é importante, mas sinceramente, para mim, o mais importante, o grande momento é entrar na casa pronta, sabe? Com a almofada. É tão louco isso. Você tem a construção que você imaginou com a almofada que você imaginou no sofá. Então é um roteiro tão complexo, tão grande, tão rico, e a gente participa disso ativamente do começo até o final. Então acho que a gente é muito abençoado como arquiteto, profissão bacana. Indico aí para quem quer ser arquiteto, e não direito. E não direito. Eu seria um péssimo advogado. Você acha que os arquitetos em geral pensam até esse almofada? Essa arquitetura é uma profissão muito ampla, né? Tem arquitetos que só fazem a arquitetura em si, só a construção da casa, do imóvel, do prédio. Tem arquitetos de interiores que focam muito o design de interiores, mobiliário e até a almofada, né? Até a passamanaria, existe essa palavra, passamanaria é aquele tecido que você coloca em volta da cortina ou em volta de uma almofada. Isso é o ápice do detalhe, né? E nosso escritório, a gente entende a casa como um conjunto. Então a gente tem a sorte, eu acho que a bênção mesmo, de ter desenvolvido um processo de trabalho que nós fazemos o projeto da construção da casa. Então, ora eu estou lá na obra junto com o engenheiro vendo a fundação e ora eu estou na casa pronta colocando a produção, que são as almofadas, obras de arte e saindo com o cliente para escolher peças interessantes, como tem aqui nessa loja bacana aqui, para finalizar a casa. Então, o nosso escritório, ele pensa a casa como um todo. E eu acho isso muito legal. E eu acho que eu até aconselho os colegas a talvez pensarem assim, pela satisfação que a gente tem de ver a coisa 100% pronta. A gente domina o processo de cabo a rabo. Uhum. Dá muito mais trabalho. Mas assim, no nosso escritório, nós temos 2 andares. E até é interessante falar isso. Porque nós temos embaixo a galera que gosta mais de arquitetura e em cima a galera que gosta mais de decoração.
Então, um determinado momento, a galera de cima assume o projeto, porque a galera de baixo já concluiu a construção. E o bacana, que eu acho interessante, que a galera de cima não sai muito para almoçar com a galera de baixo. Ou seja, eu acho que o arquiteto de interiores, ele gosta de uma coisa e o arquiteto de obra tem outra cabeça. Mas para o cliente é legal fica mais efetivo, talvez, o projeto, né? De você chegar, talvez, aquilo que de fato ele procura com essa junção dessas duas frentes. Sim, você tem um produto pronto, né? É bem bacana, porque, inclusive, por exemplo, hoje, quando chega um cliente que quer fazer uma casa, a gente faz muito projeto, no nosso escritório nós fazemos muitas casas, mas também fazemos projetos de interiores, que o cara tem um apartamento e a gente vai fazer só interiores. Mas quando é casa, a gente já faz o projeto, o 3D, por exemplo, da casa, já decorada. Então a gente está conversando, apresentando a casa, mas ele já está vendo também o sofá, o tapete, a planta, as cores, o mármore da lareira. Você consegue, então, ter uma visão muito mais real do produto. Então, acho que a gente tem essa linguagem. Por exemplo, o projeto de iluminação, os pontos de elétrica. Quando você faz uma casa, a gente já tem tudo isso definido, porque o layout, o sofá, a poltrona já está definida lá atrás, antes de começar a obra. Claro, depois vai mudando, o ser humano vai mudando, né? O projeto eu falo para todo cliente nosso, o projeto é uma coisa meio viva. Então, você apresenta um projeto, passa-se aí 6, 7 meses, o cliente está passeando, está vendo coisas, às vezes a gente vai incorporando novas informações ao projeto, mas isso é muito saudável, é gostoso, entender o outro, entender o cliente. E vocês fazem muito também corporativo, muda um pouco a dinâmica, essas expectativas, essa junção desses dois mundos, tanto da questão da arquitetura de interiores quanto a parte mais raiz da arquitetura? O corporativo. A gente acabou agora, por exemplo, um projeto super bacana na Faria Lima, ali quase em frente ao Shopping Iguatemi, que é o Blasco Cartório. É o maior cartório de São Paulo. Por incrível que pareça, é um cartório que tem 250 funcionários. E o Fernando, a gente já fez a casa dele, fizemos a casa na Boa Vista, é o dono do cartório. É um cara novo, tem 30 e poucos anos, mas ele aceitou uma arquitetura super impactante. Você vai lá, você fala, não é um cartório. A minha visão de cartório é bem diferente. É muito moderno, foi um acontecimento ali. E aí, bacana, porque, assim, então, obra corporativa, o cliente quer rápido. Então, não tem aquela dúvida, olha, a gente está apresentando esse projeto, o cliente já aceita de cara, ele não quer, sabe, comentar, e ele quer a entrega muito rápida, não pode demorar, né? Então tem que ser muito, muito mais assertivo. Em frente ao Fernando, ali na Faria Lima, eu considero a Faria Lima assim, um endereço importante em São Paulo, a gente fez do outro lado uma loja super bacana, que é a bicicletaria, para o João Paulo Diniz, que já está lá com Deus. E foi um projeto muito legal também, a gente curtiu muito fazer isso. E também é isso, é uma obra corporativa, tinha que ser rápido, com boa relação custo-benefício. Acho que os custos também... Tem uma frase que todo arquiteto treme quando escuta, os números não fecham. Os marvados números. Então a gente tem que pensar muito, né, em números, o que vale a pena, viabilizar, fazer a coisa acontecer com competência, com excelência, mas com boa relação custo-benefício. Acho que esse é o grande... Se bem que hoje, também para projeto de interiores, também para residência, acho que essa máxima é observada. E aí, então, voltando lá para Taubaté, e aí a arquitetura, de onde você acha que brotou esse interesse? Eu acho que eu já nasci arquiteto. Eu acho que eu gosto de arquitetura desde sempre, sempre notei muito, sempre observei muito arquitetura, sempre curti. E, por exemplo, hoje, uma coisa interessante, quando eu viajo para fora de São Paulo, e eu estou com amigos, eu sou o cara que sabe exatamente o caminho, porque eu sei, são ícones. Olha, a gente passou em frente àquele prédio, em frente àquela casa azul, em frente àquela casa que tem a janela redonda. Então, o meu cérebro está muito focado para a arquitetura.
as pessoas me perguntam, você escutou aquela música? Eu não escutei música alguma. Você lembra o nome de alguém? Eu sou terrível, eu não lembro nomes, não consigo, tenho memória ruim, mas o meu visual para arquitetura é absolutamente focado. Eu tenho um interesse muito grande, desde criança mesmo. Você lembra dos... Você é muito novo, você não vai lembrar, mas tinha os tijolinhos, que eram umas peças, uns quadradinhos de madeira, e você montava cidades. Eu vi num filme. Você viu no filme. E agora a gente fez um projeto junto com a Joia, um projeto enorme, que é uma cidade mesmo, que é para o Hopi Hari. O Hopi Hari, aqui em Vinhedo, né? Vinhedo, ele tem uma área anexa a ele. Nós fizemos um projeto que está em aprovação, lindíssimo, para o Nuno, que é o dono, comprou o Hopi Hari há 3, 4 anos atrás, e a gente está construindo uma cidade mesmo, são 40 prédios, com espelhos d'água, tem shopping, anfiteatro, uma cidade mesmo. Então, estou brincando agora de cidades. E você consegue identificar o que mais te atrai na arquitetura? É gozado, você está me perguntando isso? E eu nunca pensei nisso, olha, estou pensando agora. É você pensar a família, entender a família e criar alguma coisa que essa família vai passar o resto da vida dela ou um bom tempo naquele lugar que você criou. Eu falo muito para as pessoas do meu escritório que a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto arquiteto, quase como se fosse um médico, porque o investimento financeiro que você tem na nossa mão não é nem tão relevante quanto ao investimento emocional. Porque a família, quando vai para um novo apartamento ou para uma nova casa, ela pensa que ali os filhos não vão mais brigar porque vai ter mais espaço. O marido vai ser mais feliz porque ele vai chamar a galera para o espaço gourmet. A vida deles vai mudar. A minha mãe fala o seguinte, que ela fala, eu tenho inveja de você, porque só bate na sua porta gente feliz, gente que está querendo fazer o movimento de crescimento emocional, né? Então, a gente tem essa responsabilidade muito grande na nossa mão, a gente tem essa consciência. E é legal isso. Então, acho que o que me move mais é esse poder que a gente tem. Putz, é mais um projeto. Não, é mais uma chance que a gente vai ter de interagir e intervir na vida da pessoa, né? Acho que é legal isso. Eu acho que a gente tem várias oportunidades de ser anjos na vida dos outros. Às vezes a gente também, né? Pode não ser também, né? Mas a gente pode ser bom. E eu acho que, assim, a nossa profissão tem essa chance. Você tem isso na sua mão. Você vai estar junto com aquela pessoa e vai ajudar. Como um psicólogo também pode, como, né, um médico. Mas eu acho que a gente tem esse poder. Eu tenho essa consciência. Mas é quando você se dá conta de que você está ali, enfim, mexendo com expectativas, pessoas talvez, nossa, meu casamento vai melhorar, assim, isso não depende de você, assim, mas como é que saber que isso está envolvido, isso muda a forma de atuação do arquiteto? Muda muito. Acho que a gente tem uma responsabilidade enorme no trato, no cuidado. Muitas vezes o cliente ou a cliente, você tem que atender os dois e não colocar um contra o outro. Realmente, de fato, a psicologia é fundamental para todo arquiteto. Eu afirmo isso. Eu acho que psicologia deveria ser uma cadeira, ainda fala cadeira? Acho que sim. Uma cadeira no curso de arquitetura. A gente tem que ter esse jogo de cintura, esse entendimento e tal. E por experiência própria já deu errado? Essa gestão de clientes? Sim, a gente tem várias situações que a gente percebe que o cliente, o casal, eles pensam muito diferentes. E aí cabe ao arquiteto fazer a composição da história para que a harmonia se instale no processo. Não é só entregar o desenho, é entregar o desenho que atenda todo mundo, que todo mundo esteja feliz. Luta boa, mas funciona. E daí tem outra coisa, a gente trabalha com o belo, a gente trabalha com o bonito, né? Então, sempre que você está apresentando, já de cara você está apresentando uma coisa bacana, você está participando de um sonho, né? Então, assim, de fato a gente está partindo para uma coisa boa, colocando uma coisa bacana na mesa.
é só administrar. E você fica imaginando, já se pegou imaginando como teria sido sua vida se você fosse pelo direito? Eu nunca imaginei, eu nunca parei muito para pensar, porque sempre foi... Acho que desde o começo eu sabia que não ia ser isso, entendeu? E como eu te falei, eu sou um cara mais reservado, e o direito, eu acho que você precisa de uma exposição, você precisa falar, você precisa, né, participar de conflitos. Acho que não seria muito a minha praia. Eu acho que o direito é super importante, mas realmente não seria feliz. Não seria feliz. Prefiro participar de coisas agregadoras e não de conflitos. E o direito sempre rege o conflito, né? Sim. De uma forma genericamente falando, mas ele tem sempre duas partes, né? E você tem que defender e tal. Uhum. Eu prefiro trabalhar com a beleza, com a arte, com gente feliz, como diz minha mãe. Apesar de você acabou de dizer que você também está gerenciando às vezes conflitos, né? Mas de outra forma. Mas aí é mais leve, né? Sim. É mais leve. Quando você diria que você deu certo como arquiteto? A arquitetura é sempre uma subida, né? O nosso escritório, a gente está sempre achando que está melhorando a cada dia. Mas eu acho que o grande marco nosso veio na pandemia. Quando começou a pandemia, o nosso escritório passou a fazer muito mais casas. Aquele boom das pessoas indo para o campo, assim, né? A gente foi uma coisa assim... por exemplo, a gente tem um condomínio, durante a pandemia, Terras de São José, a gente tem 25 casas em construção ou já construídas. Isso da pandemia para cá, isso? Da pandemia para cá. Quinta da Baronesa, 7 casas. Boa Vista, 7 casas. Então a gente acabou acontecendo muito cliente para residência. Então o nosso escritório, a gente cresceu muito nesse momento. E aí não decresceu, porque aí acho que esse fenômeno de todo mundo querer morar em casa por causa da pandemia, que foi um fenômeno, né? Acho que foi um fenômeno coletivo. As pessoas, de fato, como eu te falei, a gente entra muito no emocional da família. As famílias achavam, de fato, que eles morariam lá para sempre e que a vida seria melhor lá. E hoje essas famílias mesmos perceberam que elas todas voltaram para São Paulo, né? Essa ideia deixou de acontecer. Mas eu acho que o escritório se tornou muito mais conhecido, teve uma visibilidade maior. Porque, como eu te falei, como o nosso escritório tem uma pegada mais low profile, a gente não faz muita propaganda, então a gente tinha um nível mais estável, mas esse boca a boca, ele movimentou muito o escritório. Acho que ele se tornou muito conhecido por ser um escritório que entrega o serviço muito bem elaborado, e nós somos, apesar de ser um escritório que foca muito na criatividade, nós entregamos, a gente acredita muito na responsabilidade do nosso trabalho, do que nós entregamos. E isso é o que o mercado quer hoje. O mercado quer competência, criatividade, mas qualidade na entrega. E a gente entregou muito isso da pandemia para cá, e acho que isso tornou o escritório conhecido por isso. A gente está fazendo um projeto super bacana agora, junto com o escritório do Gavião de Arquitetura, que é o novo prédio da Next by Ornari, ali no Itaim, do lado do Fasano. Um prédio de alto luxo, e até teve o lançamento a semana passada. Por exemplo, os donos da Next, nós fizemos a casa deles durante a pandemia, na Quinta da Baronesa. Aí depois fizemos o apartamento deles aqui em São Paulo, e aí eles nos chamaram para fazer um prédio. Mas então, isso começou na pandemia. É engraçado que muita gente tem essa coisa de, o meu arquiteto. Interessante isso, é o meu arquiteto. Sim. Isso era uma coisa que eu acho interessante isso. Por exemplo, tem uma cliente nossa super querida, a Cíntia, e o Altemiro, a gente está na 5ª casa deles. Então a gente fez São Paulo, depois nós fizemos Ribeirão Preto, depois nós fizemos São Paulo de novo, e depois nós fizemos agora Itu. Então, assim, eu sou o arquiteto deles, não tem jeito, tá dando né? certo. E eles são os meus clientes. É legal isso. Mas a gente tem muito isso. Acho que o DNA do escritório, de fato, é
a gente tem, diria para você que 60% talvez do escritório são clientes da mesma família que indicaram ou grandes amigos que indicaram. Isso funciona muito no escritório. Como é que foi o seu primeiro projeto, você lembra? O primeiro projeto foi o banheiro de uma tia aqui em São Paulo, que era uma casa antiga, que era um banheiro grande que nós dividimos em 2. Na verdade, foi isso. Ah, não, desculpa, não foi isso não, tem uma história legal. O primeiro projeto, olha que bacana, eu estava no último ano da faculdade e eu fiz a casa do sítio dos meus pais em Redenção da Serra, na estrada entre Taubaté e Ubatuba. E foi o orgulho meu, orgulho da família, que eu fiz enquanto estava terminando de me formar. E logo que eu me formei, tinha uma revista super bacana da Abril, Arquitetura e Construção. Claro, imagina. E o projeto foi capa da Arquitetura e Construção. Aí já começou bem, hein? Já começamos bem. Foi super legal. E foi bacana, que foi uma casa que a gente fez com uma excelente relação custo-benefício. Eu fiz com tijolos rebocados sem pintura. E a pintura externa era com óleo de cozinha e cal e corante. E olha, faz 20 anos e a casa está até hoje lá e nunca foi pintada. Uhum. Então foi bem legal, foi bem bacana. Esse foi o meu primeiro projeto. É um projeto que você gosta dele até hoje? É um projeto que eu gosto muito, muito legal. Você cobrou esse projeto? Você fez? Não, esse projeto foi pra boa. Eu troquei por estadias. Sim. Estadias, foi legal. Como é que você define o ego do arquiteto? Fala-se muito sobre isso. Assim. Os seres humanos são muito diversos, né? Eu acho que tem todo tipo de pensamentos e formas de ser. E existe essa questão do ego, eu acho que ela era mais forte, eu acho que na época das revistas o arquiteto tinha uma exposição muito maior, portanto ele era muito mais impulsionado e portanto o ego era mais difícil de segurar, né? Acho que hoje o mundo está mais prático e o mundo quer um arquiteto muito criativo, mas ele também quer um arquiteto que entrega. E hoje em São Paulo, no Brasil, mas em São Paulo principalmente, você não entrega se você pensar muito no seu ego. Hoje o arquiteto tem que entregar um produto perfeito. Então, eu, pessoalmente, seguro muito o meu ego, ele existe, às vezes eu quero aparecer, eu quero ser o cara, mas eu falo, poxa, peraí, eu tenho que ser um grande profissional. E acho que para você ser um grande profissional, você tem que entender que você é, de fato, um instrumento na mão de quem está te contratando para fazer o melhor para ele, dando o que você tem de melhor. Mas o que você tem de melhor não é o seu ego, é o seu projeto, a sua maneira de entender o cliente, entender o produto, desenhar e entregar. Então o ego acho que tem que ser dominado. E eu acho que o arquiteto com ego, na minha opinião, com o ego inflado, está fora de moda. Antigamente parece que talvez a gente associava mais, essa casa é do Niemeyer, essa casa do Rui Otaki. Com o passar dos anos, vários arquitetos foram se apresentando mais como estúdios, como escritórios, porque, enfim, é muita gente envolvida, né? Como é que é a autoria do projeto arquitetônico? É um grupo de pessoas que fazem, é um grupo de pessoas que cria, né? Então, no meu caso, claro, eu sou o dono do escritório, eu estou com uma história, uma bagagem muito maior do que toda a minha equipe. Nós somos em 20 pessoas. Mas, então, claro, a criação sou eu que faço, a criação inicial. Mas depois que eu crio, eu chamo a equipe e faço uma discussão com a equipe. O que vocês acham? Vamos pensar assim, vamos pensar, eu envolvo o time, isso é muito importante. E o time se sente valorizado também, né? E depois toda a condução do processo é junto com o time. Claro, a apresentação do projeto para o cliente tem que ser eu, porque é eu e o cliente está contratando o meu nome, o nome do escritório, mas a condução e toda o processo é junto com todo o time. Qual é a sua relação com a obra? É boa, eu acho que, claro, eu prefiro muito mais se eu pudesse ficar só desenhando o dia inteiro, não pensar em extrato de banco, ou obra, ou trânsito, seria perfeito. Mas, de novo, para o projeto dar certo, o arquiteto tem que estar entregue, ele tem que ir à obra, ele tem que entender o processo, saber conversar com a engenharia, e então a obra é fundamental. Agora, a obra é
a espinha do processo para que a gente chegue no coração, que é a hora maravilhosa que a casa ou o apartamento está pronto. Que é aquela hora gostosa da gente colocar a almofada ali, né, a produção. Tem alguma parte do processo que você não gosta? Eu acho que a parte mais difícil é a comercial. Eu não gosto de discutir valores. Quando o cliente pergunta qual é o valor do processo, do projeto, é a parte que eu sofro um pouquinho ainda, por incrível que pareça. Acho que eu vou morrer sofrendo ainda. Mas a sua dificuldade é falar o valor ou é quando eles tentam negociar? Como é que é? A negociação. Sim. A negociação, eu não sou um ser comercial. Uhum. Eu gostaria de fazer o projeto de graça, esse seria o ideal. Gente, fica a dica aqui. Fica a dica. Não sou um ser comercial. Mas é legal. Mas isso tem a ver com alguma dificuldade de ver o valor comercial do seu trabalho? Não, eu acho que tem uma certa timidez minha de propor o valor do processo. Mas cada vez mais, e isso acho que faz parte da maturidade, é legal, né, que a gente vai ficando maduro, cada vez mais, para mim, tá ficando uma coisa mais natural. Mas aí você resolve isso como? Chamando alguém da sua equipe para participar dessa etapa? Isso é com ele? Isso, exatamente. Sim. A parte comercial, alguém da equipe entra e faz a proposta. E negocia e briga ali. Como é que é trabalhar com você? Como é que você acha que é? Eu sou bastante exigente, eu procuro cada vez mais respeitar as pessoas que trabalham comigo. Cada vez mais eu tento valorizar e usar a sinergia com quem está trabalhando comigo. Acho que é importante isso. Acho que o trabalho hoje é cada vez mais 70% do dia de qualquer ser humano. Então tem que estar todo mundo bem, tem que estar feliz. Uma coisa que eu falo lá no escritório, é proibido trabalhar depois das 6, e o arquiteto ainda tem... Acho que não existe muito mais isso, mas antigamente o arquiteto varava a noite trabalhando, sabe? Aquela correria e tal. Eu falo, gente, até às 6. Se está precisando ficar mais, é porque tem que contratar mais gente ou pegar menos trabalho. Então, essa gerência do escritório também é difícil, porque quanto de projeto você pode pegar para continuar dar essa atenção especial, né? A gente tem clientes bacanas, a gente fez a casa do Noronha, que é presidente do Bradesco, uma história legal, a gente fez a casa do Digênio, que é dono da Unip, e, por exemplo, a gente fez a casa do Digênio lá na Boa Vista, e acabando a casa pronta, eles mudaram, ele me liga e fala, Olegário, alguém ofereceu XYZ para comprar a casa. Aí ele vendeu a casa e comprou outro terreno e a gente começou a segunda casa. Então a gente tem um nível de excelência que precisa segurar as rédeas para atender de forma competente, né? Então, quanto de trabalho a gente pode ter para atender essa galera toda bacana aí. Mas pessoalmente, você como arquiteto, você sempre foi assim até às 6 ou você teve um momento que você passava desse horário? Enfim? Eu passo do horário. Você passa. Faça o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Vou contar uma coisa para você, mas pra você não ficar com inveja de mim. Eu moro a 27 passos do meu escritório. Eu só atravesso a rua. São Paulo, isso é raro, né? E aí, eu adoro... Então, esse é mais um input de como eu gosto de arquitetura. Eu às vezes não tenho o que fazer e eu gosto, de fato, gosto de ir para o escritório trabalhar à noite. Então, não é que eu sou louco, é prazer. Assim, eu adoro assistir um filme na HBO, mas eu adoro... é um prazer tão grande você pôr manteiga em cima da mesa e imaginar o cliente e começar a desenhar, sabe? Eu fico muito feliz, me traz felicidade de fato. Então, aí eu faço à noite. Sim. E esse começo para você, aquela coisa do papel em branco, tem que começar. Isso é de alguma forma angustiante ou você curte esse processo de isso, não é isso? Interessante o que você falou. Acho que isso é uma coisa que eu estou pensando agora. É um input para mim mesmo. Não é angustiante, é mágico. É até meio piegas falar mágico, mas é gostoso. É muito bom. Putz, que delícia. Eu vou fazer um projeto hoje da casa da Ana. Então, é colocar o papel, pegar o lápis, eu já tenho que ter 3 lapiseiras com grafite, porque acaba uma, eu pego a outra, minha mão sai toda preta, o meu rosto sai preto,
e está projetado, tá? É muito legal. A gente fez as salas VIPs nacional e internacional da Gol, alguns anos atrás. E foi muito interessante isso, porque a gente... É um projeto grande no Rio de Janeiro, em Guarulhos e no Galeão. Então, o primeiro desenho, eu lembro que eu fiz à mão e aquele desenho foi, de fato, o que foi, praticamente mudança nenhuma, foi o que foi executado. A gente desenhou assim, papum, sabe? Porque desenhei, foi à noite, desenhei, era um projeto bem grande, bem uma área, sei lá, tinha mais de 1.000 metros quadrados, mas eu acho incrível, toda vez que eu viajo eu falo, gente, era o que eu imaginei lá. Então, esse é um presente, né? Um presente de Deus mesmo, né? Aquilo que eu falei, você enxergar o que você imaginou e está lá dentro, você está dentro da construção. E você fica imaginando muito como que os clientes estão interagindo nos espaços que vocês criaram? Sim, mas eu acho que eu sinto mais isso. Por exemplo, sexta-feira agora eu tenho o aniversário do Cláudio Bock, um grande amigo, a Silvana e Cláudio Bock. É um apartamento que eu fiz para eles ali em frente ao Ibirapuera, com uma vista linda. Então eu já fui o ano passado e esse ano eu vou de novo na festa no apartamento que nós imaginamos. E ele, por exemplo, ele tem uma coleção linda de galês, que são esses vidros lindos, que a mãe dele, que era do MAN, tinha essa coleção e tal. Então, então a gente desenhou uma marcenaria com uma iluminação toda especial, com uma luminária que chama Olho de Moscou, que ela ilumina exatamente cada peça. Então eu vou estar lá numa festa, num lugar que a gente imaginou lá atrás. Então, isso eu acho que é mais legal. Clientes, nos convidem para as festas. Então, isso é muito bom. Você já se deparou com uma situação de que você foi num lugar, estava tudo diferente, olha, a gente teve que fechar isso aqui, subimos a parede aqui, não ficou bom o que você tinha pensado? Não me lembro disso. Mas isso também, assim, eu acho que as pessoas falam, né, que o arquiteto, o decorador principalmente, né, ele coloca os objetos no lugar e a cliente vai, fotografa para depois, quando fizer a limpeza, voltar para a mesma posição. Isso eu não acredito. Eu acho que sempre quando eu faço um projeto de interiores, a gente coloca as peças especiais, eu falo, olha, essa é uma peça que hoje está aqui, mas ela pode estar ali, num dia de festa ela pode estar lá, e eu acho que é legal esse dinamismo da casa, que ela vai mudando conforme a história. Falo para o cliente, você vai viajar, vamos deixar aqui em aberto, porque você vai viajar, você pode trazer uma peça que você vai escolher, que é a sua cara. Eu acho isso legal, porque acho que a gente faz a casa para quem vai morar, não é para nós. Existe o cliente assim que ele acaba se podando de fazer as escolhas na própria casa, porque, enfim, é um projeto assinado, é um projeto capa de revista, e a pessoa acaba, vivendo de uma forma meio falsa, talvez? Eu acho que sim, acho que o cliente, ele quer respeitar aquela proposta inicial. E é legal isso. E essa proposta inicial, ela fica lá como um objeto de arte. Eu acho que a entrega de uma decoração é uma entrega de uma proposta de arte, é um complexo, um conjunto de arte assinada. Mas eu acho que esta assinatura é passível de pequenas intervenções para deixar aquilo mais adequado ao cliente com o passar do tempo. É natural isso. Eu acho que é saudável isso. Porque é a casa dele. Eu acho que o projeto de arquitetura, além de ele ser uma proposta de arte, mas ele também é o ninho, o lugar aconchegante, intimista. Tem uma expressão em inglês que se fala cozy atmosphere, que é uma atmosfera absolutamente intimista, que é isso que a gente procura nos nossos clientes. O cara tem prazer de chegar ali e falar, puxa, eu quero ficar ali. E para isso acontecer, você tem que ter um pouco dele ali também, e ele tem que ter essa licença poética de interagir com o espaço, né? Mas tem clientes, sim, que ligam, olha, eu comprei isso, o que você acha? Posso? Às vezes passa 2 anos. Puxa, vou mudar isso, o que você acha? Aí a gente volta, conversa, assessora, ajuda, para que o ninho esteja sempre bacana aí. Você já recusou cliente, assim, numa conversa, percebendo que isso não vai dar certo? Acho que o termo não é recusar, que a gente direciona o cliente
para colegas. Para a porta de fora. Não, para colegas, porque, por exemplo, eu não sei fazer e pessoalmente não gosto muito da arquitetura neoclássica. Hoje já nem acontece muito, porque o cliente ele já chega no escritório conhecendo o portfólio. Acho que o Instagram ajudou muito o escritório. Dá uma filtrada já. Principalmente para eu que sou mais low profile, digamos assim, o Instagram ele é uma demonstração do seu trabalho, né? Então, mas o cliente ele quer uma casa em estilo neoclássico, eu indico para colegas que sabem fazer isso e que gostam desse tipo de estilo, por exemplo. E como é que é para você falar não para cliente? Como eu falei, a gente tem muitos clientes recorrentes. São clientes que já fizemos trabalhos para eles e amigos. Então, eles já sabem que o meu sim é o não. Quando eu falo, então, puxa, então, ele já, você não gostou, né? Não. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar o não taxativo, justamente porque é aquilo que eu falei para você. Quando o cliente faz um projeto, ele está num momento bom, ele está numa vibe bacana, então acho que ele não quer receber um não, ele quer um diálogo. Então acho que você tem que dialogar, conversar, explicar o porquê a proposta não é bacana. Então é uma forma gentil de se falar não. Isso eu acho que é importante. E geralmente dá um exemplo de quando isso acontece. Por exemplo, exageros, piscinas muito grandes, que você vai perceber que você não vai utilizar, equipamentos, automação, que eu acho que dá para a gente colocar uma automação mais funcional e não aquela mais exagerada, que se liga a banheira do carro, que eu acho que é mais para falar que tem do que vai te trazer felicidade. O que eu falo para o cliente é o seguinte: você está fazendo um investimento emocional, então você tem que colocar ali na sua casa coisas que vão te trazer felicidade, não coisas que você vai falar que tem na sua casa. Então eu tento muito trazer o cliente para a realidade dele, o que te faz feliz de fato. E aí que eu coloco o não. O não é fazer ele pensar, olha, quantas vezes você vai de fato utilizar esse grande espaço. Então, trazer isso para a realidade dele. Imagino que isso nunca vai deixar de ter essa coisa do cliente pela casa de querer se mostrar de alguma forma para exibir, né? Porque tem uma coisa de uma conquista, eu conquistei isso, e às vezes, de fato... É o que ele precisa. Muitas vezes a gente tem clientes que eles assumem isso. Eu estou fazendo uma casa para o corporativo, para fazer networking, para receber meus pares. Ok, então vamos colocar uma super obra de arte que vai representar isso de forma inteligente. Vamos colocar o melhor do design do móvel brasileiro, que o teu par vai entender quando chegar na tua casa e falar, pô, esse cara sabe das coisas. Olha, ele tem essa poltrona assinada que é super bacana. Então acho que você tem maneiras de fazer uma casa absolutamente importante, relevante, elegante, mas que ela seja para você, não que você seja escravo da casa ou do apartamento. Eu acho que a funcionalidade de um projeto é a palavra-chave hoje, cada vez mais. E profissionalmente falando, você diria que você está satisfeito? Eu não paro muito para pensar, mas eu estou feliz, acho que num momento profissional bacana, estou realizado, acho que as casas que a gente tem feito aí me deram muito prazer, a gente está com muito trabalho bacana, muitas oportunidades bacanas de fazer projetos lindos, de colocar todo o nosso conhecimento técnico e a nossa criatividade para esses projetos. Então, realmente estou muito feliz, agradeço muito a Deus esse momento que a gente está hoje aqui. Se você pudesse escolher uma pessoa para você projetar uma casa, viva ou morta, enfim, quem você diria? Acho que eu gostaria de fazer uma nova casa no sítio para os meus pais, completamente diferente das que a gente tem hoje. Mas acho que eu gostaria de fazer isso. Seria interessante. Eu tenho uma ligação muito forte com eles, então acho que seria engraçado até passar por esse processo novamente, depois de 25 anos.